Meus prezados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo passado, nós apresentamos um trecho da fala do pastor Arilton Oliveira, pastor da Igreja Adventista, dizendo que é possível guardar a lei de Deus. Ok, nós mostramos que não é possível. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns textos bíblicos que vão fundamentar esse entendimento. Que entendimento? De que não é possível, humanamente possível, guardar toda a lei de Deus, certo? Vamos mostrar isso aqui pela palavra de Deus. Começando pela leitura do texto de Gênesis 2, 16, 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguém já me questionou o seguinte aqui, olha. Certo, Adão e Eva comeram do fruto proibido, mas não morreram no mesmo instante em que comeram? Que tipo de morte foi essa a qual eles incorreram? A primeira morte foi a morte espiritual que se deu ao desobedecerem Deus. A morte espiritual. Quando eles comem, quando eles provam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são acometidos pela morte espiritual. Estariam mortos daquele momento em diante para Deus. Veja, é por isso que Deus, aqui em Gênesis 3,17, diz o seguinte: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Veja, fiquemos só até aqui. Maldita é a terra por tua causa. Percebam a gravidade do pecado de Adão. Percebam a gravidade do pecado de Adão. Toda a terra fora amaldiçoada. Tudo que havia na terra foi amaldiçoado. Todas aquelas coisas boas sobre as quais Deus tinha derramado a sua bênção, especialmente lá no sétimo dia, não é? Quando ele cria o sétimo dia, descansa, abençoa e santifica o sétimo dia. Então Deus estava abençoando tudo aquilo que ele havia criado, que era muito bom, né? Como o relato do próprio Gênesis diz. Tudo aquilo foi amaldiçoado agora, por conta de um ato pecaminoso, uma ação pecaminosa. Comeram do fruto proibido. Comeram do fruto que Deus lhes dissera o seguinte, lhes ordenara o seguinte: não comam. Comeram. Só um ato, só uma ação pecaminosa trouxe o quê? Maldição a todo o planeta, a toda a terra. Morreu no mesmo instante em que comeu? Adão morreu? Não. Mas então que tipo de morte que lhe acometera, que lhe foi acometida? Essa morte aqui, olha. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus nos dá vida. Deus, através de Jesus, nos dá vida, estando nós de que forma? Mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando Adão e Eva quando Adão e Eva comem do fruto proibido lá no Éden, não morreram biológica, fisicamente, no mesmo dia, mas morreram imediatamente após comerem do fruto proibido, a morte espiritual. Morreram para Deus. Foram acometidos pela morte espiritual. Pronto, isso aconteceu. Toda aquela criação que fora amaldiçoada por Deus, veja, não teria valor algum para Deus agora, não teria mais valor para Deus, porque tudo foi amaldiçoado por ele. Tudo foi amaldiçoado por ele. Tudo que está aqui hoje nesta terra foi amaldiçoado por Deus por causa de quem mesmo? Por causa de Adão. Por causa de Adão. Então, quando Adão e Eva provam do fruto proibido, eles morrem para Deus imediatamente após. E um dia passariam a morrer também, biologicamente, né?
enfrentariam uma morte física, biológica, lá na frente. O texto original no hebraico, de Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: morrendo, morrerás. Esse é o sentido. Então, morreram. Deus cumpriu a sua promessa caso Adão e Eva desobedecessem. Estavam mortos a partir de então. A partir dali estariam mortos. Vamos mais à frente na linha de raciocínio que a Bíblia nos apresenta. Isso aqui é importante, tá? Paulo, em Romanos capítulo 5, eu vou ler só um versículo para que a gente não perca muito tempo. Versículo 18 de Romanos capítulo 5. Ele nos diz o seguinte, veja só. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veja, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Presta atenção neste trecho. Paulo diz que por uma só ofensa veio juízo para a condenação de todas as pessoas. Que ofensa foi essa que produziu juízo na vida de todas as pessoas? Condenação na vida de todas as pessoas. O texto é forte. Ele é amplo. Ao mesmo tempo é que profundo. Qual foi a ofensa que produziu juízo de condenação em todas as pessoas? O pecado de Adão. Veja, uma ação pecaminosa que Paulo, aqui no texto da revista e atualizada, a segunda edição, chama de ofensa. Ofensa, uma só ofensa, um só pecado. Trouxe condenação a todas as pessoas. A terra, afinal de contas, havia sido amaldiçoada por Deus por causa do pecado de Adão. Toda a terra. Toda a terra. Então veja, isso significa o quê, meu querido irmão que está me assistindo agora? Especialmente você adventista. Significa que quando você chega a este planeta, através do nascimento natural, você chega na condição de um ser humano já condenado, habitando num mundo condenado. Condenado à morte eterna. Você não cometeu o pecado, mas você é descendente daquele que cometeu o pecado porque ele era o pai da raça, o representante federal da raça humana. Então você não participou desse pecado lá, mas você está recebendo, por estar aqui, por nascer no mundo condenado, você está recebendo a condenação pelo simples fato de nascer. Alguém vai dizer, eu não concordo com isso, porque se fosse assim, Deus seria injusto. Veja, não há injustiça da parte de Deus, sabe por quê? Porque se você não fez nada para participar da condenação do pecado de Adão, da mesma forma, você não fez nada para contribuir com a sua salvação, para produzir a sua salvação. Então, há uma equanimidade. Eu não sei se o termo seria exatamente esse, mas há justiça da parte de Deus, porque da mesma forma que você é condenado pelo simples fato de nascer no mundo já condenado, nascer morto para Deus, você não participou do pecado de Adão diretamente, mas você nasce já com essa condenação pendente em você. Todas as pessoas morrem. A morte não é um fato natural. A morte não fazia parte do plano original de Deus para o planeta, certo? A morte não fazia parte do plano original dele. O plano original que ele estabeleceu ao criar o mundo aqui e ao dizer para Adão o seguinte: não coma do fruto proibido, porque no dia que você comer você vai morrer. Eu não criei você para morrer.
Mas se você comer do fruto proibido, desobedecendo-me, não é? Se rebelando contra a minha vontade, você vai morrer. Então veja, você, independentemente de cometer um ato, uma infração pecaminosa, uma transgressão da lei, você morre. Bebês não morrem. Por que bebês inocentes morrem mesmo antes de praticar algo pecaminoso? Por causa do pecado de Adão. Muita gente acha isso injusto, mas é como eu disse para você, olha, se você está atribuindo injustiça a Deus, ou se você atribuir injustiça a Deus por conta disso, de estar no mundo condenado, mesmo sem ter participado do pecado de Adão, então você também não pode reclamar de Deus quando Ele quiser te salvar, porque você será salvo única e exclusivamente pela sua graça, através de quem? Do que Jesus fez, e não através do que você faz. Você também não participou da salvação. Você também não produziu nada para ser salvo. Você também não fez nada para ser salvo. Você não fez nada. Então, não tente atribuir injustiça a Deus pelo fato de você, como descendente de Adão, vir ao mundo numa condição de condenado. Morto para Deus. Morto para Deus. Está entendendo? Então, veja. Como é que eu agora, já condenado, se suponhamos, né, que seja um fato natural, eu agora decido, escolho, por meio do meu livre-arbítrio, guardar a lei de Deus para me salvar. Irmão, eu preciso me salvar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou obedecer a lei de Deus para me salvar. Eu vou passar a obedecer a lei de Deus agora para me salvar. Mas o que Paulo diz aqui na sua palavra? Isso é possível? Paulo diz que isso é possível. Guardar a lei de Deus para ser salvo é possível. Veja, Paulo, ele aqui, especialmente na epístola aos Romanos, ele vai deixar claro que isto é impossível. Ele vai deixar claro que não é pela guarda da lei que ninguém será salvo. Porque todos estão condenados. Condenados aqui, a morrer. A única forma do ser humano pagar a sua dívida para com Deus é morrendo, não é guardando a lei. Você não tem o poder em si mesmo agora de guardar a lei de Deus, toda a lei de Deus, para ser salvo. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3, a partir do verso 19, o seguinte, olha. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. A lei veio para nos mostrar, que todos nós estávamos na condição de culpado diante de Deus. Culpado. Quer dizer que quando eu venho ao mundo, quando eu nasço nesse mundo, eu já nasço enquanto culpado para Deus? Sim. Eu já nasço morto para Deus? Sim. Por isso é que a Bíblia fala de um novo nascimento. Porque esse primeiro nascimento, do qual todos nós participamos, para Deus não vale nada. Por isso tem que haver um novo nascimento. A terra, com a sua primeira criação, está toda debaixo de maldição. Toda ela debaixo de maldição. Você não nasce com a possibilidade de agora, como Deus poderia dizer, se você agora decidir guardar toda a minha lei de forma perfeita, você será salvo. Não, Deus não diz isso. Por quê? Porque não pode, Deus não é injusto, você tem que morrer. A única forma de você mesmo pagar a sua dívida para com Deus é morrendo. E espiritualmente falando, para Deus você já está morto. Porque você nasceu no mundo condenado pelo pecado de Adão. Então a lei veio para mostrar que toda boca deve se calar diante de Deus. Não há justificativa diante de Deus. Somos culpados aos olhos de Deus. Mas culpados através de qual pecado? O pecado de Adão. Somos culpados. Estamos mortos diante de Deus.
Não é possível agora, através do meu livre-arbítrio, eu decidir guardar a lei, até porque é impossível guardar toda a lei sem tropeçar em um só ponto. Agora imagina, se por uma só ofensa, uma só transgressão, toda a terra foi amaldiçoada e o ser humano foi condenado à morte, todo ser humano, todo descendente de Adão foi condenado à morte, um só pecado. Imagina eu e você pecando todo dia. Imagina eu e você. Então veja, verso 20, Romanos 3. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei veio e mostrou que nós estávamos na condição de culpados diante de Deus. Então, cala sua boca. Você não tem direito de falar absolutamente nada diante de Deus, inclusive de acusá-lo de injustiça, por não ter participado do pecado de Adão. Você não participou do pecado de Adão, mas você é descendente dele. E ele era o representante federal da raça. Portanto, você é um ser que já nasceu numa condição pecaminosa, como bem disse o salmista no Salmo 51 e o versículo 5. Não é isso que ele diz lá? Veja. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Ele já nasceu num ambiente de iniquidade, de pecado, de rebelião, de rebeldia, morto para Deus. Foi nessa condição que o salmista nasceu, eu nasci, você nasceu. Em pecado. E o salário do pecado é morte. Deus não pode, veja, Deus não pode ignorar o pecado. Nascemos culpados, nascemos amaldiçoados. Eu não posso agora, através da guarda da lei, como diz Paulo aqui no verso 20, tentar me justificar diante de Deus. Por quê? Porque eu estou condenado. Não é guarda da lei, ainda que eu pudesse guardar tudo de forma perfeita. Não é guarda da lei que vai me justificar diante de Deus. Veja, ou eu morro, ou alguém morre em meu lugar. Estão entendendo? Para eu alcançar a justificação de Deus, ou eu morro e encerro a minha conta, meu débito, minha dívida com Deus, ou alguém morre em meu lugar, para que eu seja justificado e continue vivendo. Não é pela guarda da lei. A lei mata. Veja o verso 21 do Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus teria que se manifestar sem a lei. Percebe isso, adventista? Sem lei. A justiça se manifestou sem lei. Por que mesmo? Porque não é guardando a lei que você será justificado diante de Deus. Porque você já nasceu condenado à morte. Então, só há dois meios de se justificar diante de Deus. Ou você morre e resolve a sua dívida com Deus com você mesmo, morre para sempre, essa é a morte eterna. Ou alguém morre no seu lugar para que você continue vivendo diante de Deus. É só esse o método que vai livrar você da morte eterna. É a justiça de Deus se manifestando sem lei, meu irmão. Sem lei. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como todos pecaram? Eu nasci num planeta já condenado, eu não participei do pecado de Adão? Em Adão, todos nós pecamos. E por estarmos em pecado, por meio do pecado de Adão, nós mesmos vamos cometer os nossos próprios pecados. Então nós teríamos uma dupla razão para sermos o quê? Condenados, não salvos. Não salvos. Alguém, mas eu tenho poder. Deus deu a lei para nós porque Ele sabia que reside em nós o poder para guardá-la. Olha como esse pensamento ele é antibíblico. Olha aqui. Eu não li esse texto,
no meu vídeo anterior. Deveria tê-lo lido, acabei me esquecendo, mas eu leio agora. Veja, é possível então guardar a lei? Não se esqueça que você, veja, antes do novo nascimento você está morto para Deus. Você é velha criatura. Você está condenado. Você é parte desse mundo amaldiçoado por Deus, lá no Éden. Você é parte da maldição, você é parte da condenação. O juízo pesa sobre você por causa do pecado de Adão. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita, irmão. Paulo está dizendo que foi por uma só ofensa que todo ser humano foi condenado. Todo ser humano do planeta foi condenado. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Aí, Paulo, aqui na frente, em Romanos capítulo 8, versos 6 a 8, ele diz o seguinte, olha, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, olha só, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Por que o pendor da carne dá para a morte e a inimizade? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Você viu, meu irmão? Nós habitamos num corpo carnal. Paulo diz aqui, em Romanos 7, eu não vou ler tudo de novo para não perder tempo. Olha, deixa eu só ler a síntese de Paulo sobre isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus. Olha, ele é escravo da lei de Deus de acordo com o quê? Com a mente. Aí ele continua. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas segundo a sua carne, ele é escravo de qual lei? Escravo da lei do pecado. Porque ele fala aqui em Romanos 7, mais à frente, que quando ele pecava, não era ele o homem de Deus, segundo a mente, segundo o homem interior, que pecava, mas o pecado que habitava nele, no seu corpo, na sua carne, onde não habita bem nenhum. Ele vai dizer também que esta lei do pecado que reside em mim, o mal reside em mim, ele disse, né? Vai estar sempre brigando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Leia Romanos capítulo 7, criatura. E aí, lá na frente, em Romanos capítulo 8, verso 7, ele vai dizer, por que a salvação não pode se dar pela guarda da lei adventista? Presta atenção nisso, meu irmão. Não estou falando isso em tom de chacota, não. Estou clamando a você, olha, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa carne na qual você ainda está, esse corpo, já está condenado. Condenado à destruição. Jesus terá que destruí-lo e nos dar um novo corpo, glorioso como o dele, incorruptível, imortal como o dele. Mas enquanto nós habitarmos nesse corpo, vai o quê? Prevalecer o quê? Aquilo que Paulo disse. O pecado habita em mim, o mal reside em mim. Na minha carne não habita bem nenhum. Eu sou prisioneiro da lei do pecado. Segundamente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. É um Paulo convertido dizendo isso, irmão, acerca de si mesmo. Será que você não entendeu isso? Por isso, não é possível guardar a lei. Sou eu que estou dizendo? Não, Paulo aqui em Romanos 8, 7 está dizendo isso. Aqui, veja, na minha mente, segundo a minha mente, que já foi objeto do novo nascimento, eu sou nova criatura agora aqui, eu sou escravo da lei de Deus, que está dentro dela, dentro da minha mente. Hebreus 8, Hebreus 10, cumprindo as promessas de Deus da nova aliança. Estamos vivendo em tempos de nova aliança e a lei de Deus está aqui toda dentro de nós, ó, na nossa mente. A lei de Deus está toda aqui dentro agora. Eu guardo a lei aqui na minha mente. Na minha mente, no meu corpo não. Então, viver nesta terra sem pecado é impossível. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo. Aí Jesus, veja,
Jesus, no capítulo 6 de João, verso 63, ele faz uma afirmação sobre a carne que é terrível e espantosa, tanto quanto a afirmação de Paulo é terrível e espantosa com relação à carne. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica. Por que o Espírito tem que vivificar? Porque nós, antes do novo nascimento, estamos em que condição diante de Deus? Mortos. Como Paulo diz em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. Então veja, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Você não entendeu essa palavra de Jesus, essa afirmação de Jesus acerca da carne, não, irmão adventista? Você não entendeu ainda? A carne para nada aproveita. Nada é nada, irmão. Que carne? Que carne é essa que ele está falando? Esta carne aqui. A sua carne, ou seja, o seu soma, que é a palavra grega para corpo, os seus melins, que é a palavra grega para membros. No seu soma e nos seus melins, vai dizer Paulo aqui em Romanos 7, não habita bem nenhum. Ele é escravo, segundo a carne, segundo o soma, segundo a sarx, carne. É a natureza carnal. E o termo grego para isso é sarx. Na sua sarx, no seu soma e nos seus melins, não habita bem nenhum. Habita o pecado. Você é escravo do pecado. Na sua sarx, no seu soma e nos seus melins. Por isso é que ele vai dizer em Romanos 7. Temos que ler de novo, temos que ler a exaustão isso aqui. Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O ensino arminiano de livre-arbítrio morre aqui. Por que morre aqui? Porque carne nenhuma se decidirá por Deus. Carne alguma, corpo algum se decidirá por Deus. E antes do novo nascimento, a nossa mente está de conformidade com a nossa carne. A nossa mente, que não passou pelo novo nascimento, ela está de conformidade, está em harmonia com a carne. Mas por que a guerra agora? Entre mente, espírito e carne. Porque passamos pelo novo nascimento e quem guia a nossa vida agora é o Espírito Santo, o Senhor. É por isso que há conflito. Aqui o Espírito Santo nos domina. Aqui não. Aqui não. Na carne não habita bem nenhum. A carne não é inimiga de Deus, pois não pode se sujeitar à lei de Deus. Não pode, arminianos, pelo amor de Deus. Adventistas, atendam a palavra. Atendam a palavra. Percebam como é grave isso que a palavra está dizendo acerca da impotência e da impossibilidade da carne no sentido de obedecer às leis de Deus. A carne não pode. É impossível. Esse não pode significa que é impossível a carne obedecer à lei de Deus. Por isso é que nós estamos dizendo, contrário ao que aquele fraquinho medíocre Arilton Oliveira disse, é possível guardar a lei. Ora, se não é possível, eu estou livre para adulterar, para mentir, para matar. Olha a linha de raciocínio desse medíocre, que atende por pastor. Olha a linha de raciocínio desse medíocre. Quem é que disse? Qual foi o cristão reformado que disse que pelo fato de nós não termos em nós mesmos, no nosso corpo, o poder para guardar a lei de Deus, que nós estamos liberados para pecar? Ora, as exortações bíblicas, as advertências graves e sérias existem na Bíblia para quê? Justamente para orientar a vida do cristão que já passou pelo novo nascimento. Tinha que passar pelo novo nascimento. Novo nascimento. Por quê? Porque a velha criatura que você era, antes de crer em Jesus Cristo, estava morta diante de Deus, condenada. E repito, as palavras de Jesus, a carne para nada aproveita.
Nada. Você não tinha, você era carne, completamente carne, antes de passar pelo novo nascimento. A carne para nada aproveita. A carne é inimiga da lei de Deus, não pode agradar a Deus, pende só para a morte. Sou eu, calvinista, que estou dizendo isso? Não é a palavra de Deus que está dizendo. Mas por que vocês não creem nisso? Aí vem um adventista e diz, não, nós cremos. Não creem, não. Porque vocês creem contrário à Bíblia, dizendo o seguinte, nós podemos guardar a lei. Sim, nós podemos guardar. Então, irmão, olha, você que continua pensando assim que pode guardar a lei, tome cuidado, porque você não pode pecar nem uma única vez. Se você pecar uma única vez, acabou. Lembre-se do que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 18. Vou ler de novo, para mostrar a gravidade disso que você está afirmando. Você que diz que guarda a lei. É possível guardar a lei. Olha, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Todos os homens. Esse todos os homens aqui é absoluto. Judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e crianças, de todas as épocas e lugares. Uma só ofensa trouxe condenação para todos os homens. Você morreu para Deus. Você estava morto para Deus. Olha o paradoxo. Olha o paradoxo. Quando você nasce, já nasce morto para Deus. Que paradoxo terrível esse. Quando você nasce biologicamente nesse mundo, está vivo biologicamente falando, mas espiritualmente falando, você está morto para Deus. A carne para nada aproveita. A carne pende para a morte, é inimiga contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Sou eu que estou falando? Sou eu que estou falando isso aqui? Sou eu o calvinista que estou falando isso aqui? Não, é a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus ou não crê na palavra de Deus? Ou você prefere crer nessas chicanas arminianas que dizem que não, que você pode guardar a lei de Deus sim. Então preste atenção. Você que pensa que pode guardar a lei. Você não pode falhar uma vez, uma única vez. Falhou uma vez, acabou, você está perdido. Está perdido. Ou você vive pela lei, e com certeza você vai naufragar. Você está condenado se fizer isso. Porque você não dá conta de permanecer em todos os pontos do livro da lei. E tem mais esse detalhe. Lei não são só 10 mandamentos, não. Lei de Deus são 603 mandamentos. Por isso é que Jesus veio tirar este fardo de sobre nós, dizendo o seguinte, olha, a minha lei agora é a lei do amor. Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Pronto, acabou. São esses os mandamentos de Deus agora, que estão pesando sobre nós. São esses os mandamentos de Deus. A lei do amor. Por isso é que Paulo, aqui em Romanos, capítulo 13, abra comigo aí, Romanos capítulo 13, verso 8, até o verso 10, diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Presta atenção nisso, irmão adventista. Não queira fazer chicana com a palavra, não queira distorcer a palavra, não queira dificultar a sua vida que já está difícil, não. Eu sei que sua vida é difícil, irmão, mesmo de você que está falando que guarda toda a lei, mesmo de você que guarda sábado, eu sei que sua vida é difícil. Você acha que não? Eu já estive aí dentro, eu sei como é que é. Às vezes você tem que fingir que não erra, que não peca, que não comete pecado. Você tem que fingir que você é perfeito, que você é santo, porque você não é. Por isso você tem que fingir. Para de fingir, irmão, que é santo. Santo, santo, santo de verdade não peca. Paulo está dizendo, quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pronto. Se ama o próximo. Então você, amando o próximo, porque Deus já
já trouxe você para o reino dele através do novo nascimento. Você crê em Jesus Cristo, irmão adventista. Você crê em Jesus Cristo. Você ama o próximo. Você tem cumprido a lei, pronto. Olha, 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Veja que Jesus pega o Paulo aqui, ele está pegando os mandamentos e está resumindo. É como se ele fizesse uma síntese. Tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para de ficar tentando dizer que guarda a lei porque é possível. O nosso amor para com o próximo é fraco, é defeituoso. É defeituoso. Aqui eu posso amar o meu próximo, mas aqui é difícil amar o próximo aqui, ó. É difícil. Não é algo fácil. Graças a Deus por Jesus Cristo, que já nos justificou, por conta da fé que nós temos nele. E o verso 10 de Romanos 13, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esqueça esse negócio de tábuas contendo 10 mandamentos, irmão, inclusive sábado, esqueça essa história. O que Deus está pedindo de você? O que Jesus pede de você? Você gosta de esfregar João capítulo 15 na cara dos evangélicos, né? Para dizer que tem que guardar o sábado. Mas olha, até no capítulo 15 de Jesus, ele vai resumir os mandamentos da seguinte forma. Olha, João capítulo 15. Leiam primeiro o verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Veja, Jesus está identificando o mandamento dele. O mandamento dele, ele não está pedindo para ninguém guardar sábado aqui, não, irmão. Jesus está edificando, o meu mandamento é esse. Este, que vos ameis uns aos outros. Aí ele diz, né, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Verso 14 ele está dizendo, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que ele está mandando aqui no verso 12? Amem uns aos outros. Amem. Jesus não está mandando guardar sábado. Amem. Aí ele diz no verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando. Presta atenção, irmão. De novo Jesus falando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. O mandamento de Jesus é esse aqui, irmão adventista. Jesus, no Novo Testamento, em nenhum lugar mandou, ordenou alguém a santificar o sábado como selo. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai receber essa ordem de Jesus. Você vai observar esta ordem de Jesus. Nenhum dos profetas, aliás, nenhum dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, nenhum deles ordenou guarda do sábado. Então, meu querido irmão, encerrando esse vídeo, eu clamo a você de novo. Você que pensa que pode guardar a lei. Não caia nessa cilada, meu irmão. Mas nem por isso você está autorizado a pecar. Tem que haver guerra, e sei que há. Se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã adventista, há uma guerra dentro de você. Pronto. Esta é a maior evidência de que você foi o quê? Objeto do novo nascimento. O Espírito Santo te regenerou, te criou de novo.
Aqui, ó. Nova criatura você é. E o que aconteceu? E o que aconteceu conosco por conta disso? De termos sido objetos do Espírito Santo. Isso aqui, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela fé. É desse modo que a gente hoje observa a lei. É pela fé. Nós não damos conta de guardar a lei. Paulo diz, Romanos 8, 7, a nossa carne é contra a lei, ela é inimiga de Deus. A carne para nada aproveita, disse Jesus em João 6,63. Fomos justificados pela fé e agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de você, irmão, que guarda a lei, inclusive sábado. Não é por meio de você que você foi justificado. Não é por conta das suas obras. Não é por conta do seu esforço de guardar lei, inclusive sábado. Não é por isso, irmão. Preste atenção no que a palavra está dizendo. Olha, eu simplesmente arranhei a superfície desse assunto, né? Porque tem quase 7 anos que eu estou tratando desse assunto aqui. E muita gente ainda me acusa de mentiroso. Que continuem. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, para o qual eu fui chamado e vocacionado por Deus. Prego o Evangelho. Pronto, é isso que eu estou fazendo. O único nome pelo qual nós devamos ser salvos, como diz Atos 4:21, é Jesus Cristo. Não é seu nome que vai aparecer. Não é o seu nome. Não é o seu nome. Não é pelo seu nome que você é salvo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Se você diz que é necessário guardar a lei para que você seja selado, você está querendo inserir o seu nome no lugar de Jesus. E presta atenção, a Bíblia está dizendo que não é por nenhum outro nome, a não ser pelo nome de Jesus. Preste atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. Entenda de uma vez por todas o que é justificação pela fé. Quando você crê em Jesus, você já é justificado. Há paz entre Deus e você agora. É porque você se torna santo a partir daí, impecável, incaível? Não, não é isso, não. Porque isso nunca acontece, né? Todos os que são batizados continuam pecando, não é verdade? Então, como é que fica a sua vida se for por guarda da lei, diante de Deus? Como é que vai ficar a sua vida diante de Deus, se for por guarda da lei, como você está aceitando aí, através da teologia adventista? Como é que vai ficar a sua vida? Eu sei como é que vai ficar. Eu sei. Você vai ser condenado. Mas você que crê em Jesus, veja, você que crê em Jesus Cristo verdadeiramente, já foi justificado. Inclusive glorificado. Romanos 8, versículo 30. Você já foi justificado. Você já foi glorificado. Aqui. Lembra-se de Paulo? Segundamente, sou escravo da lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Segundo a carne, ele era escravo da lei do pecado. Pense nisso, meu irmão. Eu estou falando de forma bem sincera com você, meu irmão ou minha irmã adventista. Pense nisso. Observe o que a Bíblia está dizendo. Você, veja, você, além de impotente, no sentido de poder guardar a lei, e a lei não são só 10 mandamentos, são 613, além de impotente para guardar todos, você já foi salvo por Jesus Cristo. É por isso que existem exortações e advertências. É para nós que já cremos em Jesus. Não, as exortações e advertências não existem para os ímpios. Existem para nós, que já fomos salvos.
Já fomos glorificados, inclusive. Ou você não crê na palavra de Deus? Ou você não crê na palavra de Deus porque a sua igreja não aceita a palavra de Deus como ela é, como é o caso da igreja adventista, que inventa toda uma série de desculpas esfarrapadas para poder manter o quê? Você como bonequinho em suas mãos. Você é manipulado, você é chantageado, ameaçado e o quê? Controlado. Não se deixe controlar por uma organização religiosa que não aceita a palavra de Deus como ela é. Não se deixe. Você foi chamado, você foi objeto do novo nascimento para a liberdade dos filhos de Deus. Não para a libertinagem, mas para a liberdade. Pense nisso. O seu guia não são tábuas de pedra contendo leis, nem livro da lei. O seu guia é o Espírito Santo, que está aqui, ó, comandando você. É por isso que todas as leis de Deus estão aqui dentro agora. Todas as leis de Deus estão aqui dentro, dentro da sua mente, que é de Deus, pertence a Deus, e ninguém poderá tomá-lo de Deus, porque Jesus já te tomou do diabo. Ele amarrou o valente e te tirou de lá com mão forte e poderosa. Dê glórias a Deus por isso, se você crê verdadeiramente em Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te livre do mal. É em nome de Jesus eu rogo. Amém.